A paz do Senhor. Boa tarde. Tudo bem? Mais uma tarde nós nos encontramos aqui na página Mulheres com Espada. Sejam bem-vindos. Marli, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Pastora Luciana, seja bem-vinda a essa tarde de testemunho, nessa tarde da manifestação do Senhor. Mais uma história escreveu Jesus. Nessa tarde vamos estar recebendo a doutora Jane. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida dela, na minha vida, na sua vida. Oh, glória! Marca alguém, compartilha, chama alguém para participar dessa live, para ser edificado, receber da parte do Senhor. Paz do Senhor, Raquel, seja bem-vinda a mais uma live de testemunho. Glória a Jesus. Doutora já tá aí. Ô, glória. Priscila, paz do Senhor. Deus seja louvado. A paz do Senhor a todos nessa tarde. Mais uma tarde de testemunho. Mais uma tarde de honra, de glória e de louvor ao Senhor. Porque assim o Senhor nosso Deus faz. Ele muda histórias, quebra decretos, quebra maldições. Deus faz. Amém? Vamos orar. Vamos apresentar esse tempo ao Senhor, porque é dele, pertence a ele. Se nós estamos aqui, é por causa dele, não é verdade? Como diz um louvor, foi por causa dele, é por causa dele que nós não desistimos, que nós continuamos, que nós permanecemos, estamos de pé, é por causa dele. Amém? Deus, nessa tarde louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, recebendo da tua parte, ouvindo, Senhor, as histórias, aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na vida de mulheres, de homens, aquilo que o Senhor manifesta, milagre, prodígios, maravilhas, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor faz conforme o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que nós estamos tendo aqui e que outras pessoas também terão e serão alcançadas, Senhor, pelo teu reino, pela tua palavra e por esse canal, por essa página, Senhor, que é tua, porque tudo que é feito, movimentado aqui, vem do Senhor. Então, Senhor, te convidamos a estar conosco. Assuma teu governo em tudo aquilo que será feito, falado, ministrado aqui nessa tarde. Assim te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz, Cris. Glória a Deus. Eu quero iniciar nessa tarde com uma palavra, né? Uma palavra ao meu coração, ao teu coração. Uma palavra de norte, de destino nessa tarde para a tua vida. Se encontra lá em Isaías 55, profeta Isaías, seu verso 6, que diz assim: buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecera dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é o que? Rico em perdoar. 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E a gente fecha aqui no 9, que diz assim: porque assim como os céus
são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então, o que Deus tem para mim e para você é imensurável. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus sobre mim, sobre você, é bom, perfeito e agradável. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Pai. Convidar a doutora Jane, né? Minha história escreveu Jesus, o que o Senhor escreveu, o que o Senhor fez na vida da doutora Jane, tem sido uma voz profética nesse tempo, tem sido uma mulher de posicionamento no governo, aonde Deus tem colocado ela, feito, né, a obra dele através dela. Então, nessa tarde, nós vamos ouvi-la. A minha história escreveu Jesus. Essa mulher de Deus. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Esse momento é teu. Peraí. Eu tô gripada. Você me ouve bem? A luz acendeu aqui forte. Perfeitamente. Eu só vou fechar meu áudio para não ficar dando microfonia. Tá. Eu tô bem gripada, então tô fanha. E agora de manhã que eu melhorei do ouvido, que também tava ruim, dolorido e meio surdo. Então eu não me eu me ouço estranho, esquisito. Pois bem, Alexandre, eu amo falar contigo. Conversar contigo parece que eu tô orando. Pela conexão, sabe? É perceptível na tua voz, até no seu jeito bravo de falar. É perceptível que Deus está ali nas tuas palavras. Eu gosto muito de estar ali contigo, de conversar, até no WhatsApp. Eu converso com você no WhatsApp, é como se eu estivesse te ouvindo. É muito bom. E, pois bem, eu fiquei pensando, né, depois do convite que você fez, o que Jesus fez, né? Desde então, o que é minha vida, que foi minha vida, eu fiquei pensando todos esses dias, né? E é muito lindo você ter a oportunidade de falar, né, do que Jesus fez, do que ele está fazendo, do que o meu coração se aquece em imaginar o que ele possa ainda vir a fazer, né? Porque a gente pensa só um pouquinho assim, ele faz muito além sempre, né? E quão grata eu fui por esses dias, por pensar. E por muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Parece que a gente esquece. Esquece de milagres, esquece de livramentos. Você sair hoje no mercado e voltar para casa, com compra ou sem compra, mas voltar viva já é um livramento, né? Então, por esses dias eu fiquei pensando e eu falei, afinal, quando que Jesus entrou na minha vida, né? Foi em que momento? Eu não cresci em lar cristão, meus pais não são cristãos até hoje, são em atitudes, mas nunca declararam isso. E a minha primeira experiência, eu posso dizer, espiritual, Alexandre, que eu comecei a acreditar no mundo espiritual, porque nem isso eu acreditava. É muito certa de si, cresci dessa forma, com pais bem presentes, e então essa fé, religião, não existia. Eu não entendia e não conhecia. Eu lembro, eu tive lembranças, né, por esses dias de vez em quando ainda vem à mente, do meu avô materno me levando em escola dominical, na Batista, aos 10, 11 anos. Aos 12, 13, eu lembro de participar de alguns eventos da Batista, por uma vizinha que me levava.
E só. São essas lembranças de lá de trás. Mas eu comecei efetivamente a acreditar que algo existia na experiência que eu tive. Eu conto isso num vídeo que está no meu feed, porque que eu saí da polícia. Não sei se você viu esse vídeo. E naquele vídeo ali eu falo de uma situação que eu participei e que o parceiro, na época, foi alvejado com 17 tiros e ele morreu ali naquele instante. E de um total de 22 tiros, 17 foram nele, 5 ninguém sabe para onde foi, ficaram ali entre a viatura e eu não tive nenhum tiro, nem de raspão. Então eu comecei a acreditar em algo naquele momento. Mas o que era esse algo eu também não sabia. Eu falei assim, não é possível que eu não sofri nada. Algo me protegeu. Esse algo que eu entendi que era uma fé, uma religião, algo espiritual. E então, depois desse episódio, eu comecei a frequentar lugares buscando esse algo que me protegeu. Eu fui em reuniões de centro espírita, na missa, eu fui em igrejas, eu ouvia cultos na igreja, na televisão, R.R. Soares eu assistia bastante, mas eu não sabia e não entendia nenhum deles. Eu não entendi aquilo. Eu falei, gente, eu não sei quem é Jesus, quem é Deus. Para mim, Deus é Deus, não conhecia Jesus, mas para mim era uma coisa só. A boa parte da minha família é cristã, e ainda que eu ouvisse delas, eu não tinha esse entendimento de que até Deus e Jesus eram a mesma coisa. Para mim eram coisas diferentes. Eu tenho várias tias e minhas tias são bem fervorosas na fé cristã. E ainda assim eu não sabia diferenciar. E a vida vai indo, né? Você vai levando. Mas eu lembro claramente que eu comecei a acreditar em algo daquela experiência, de que algo me protegeu. E assim se passaram os anos. Quando eu conheci meu atual esposo, 22 anos de casados, a gente fez agora em abril, eu lembro claramente que ele falou de Jesus para mim. E eu contei essa experiência, ele falou, com certeza foi Jesus, porque Jesus morreu por você. Se ele morreu, ele te protegeu, que ele te ama tanto. Muito esperto ele, né? E verdade, né? Na verdade, ele estava falando a verdade, mas ele contextualizou ali o que eu contei para ele, porque ele falava de Jesus e eu não entendia. E aí ele foi uma forma de eu entender quem era esse algo através do evangelismo que ele estava fazendo ali. E aí ele me levou para Paz e Vida. E ali eu comecei a frequentar a Paz e Vida. E a gente começou a namorar. E aí quer casar, não quer? E ele falou, eu sou cristão, sou batizado, sou diácono. Eu preciso, né, que você entenda a minha fé, que nada mais é do que o que você passou. E assim a gente caminhou para Jesus, nos casamos, e aí eu fui entender. Eu lembro claramente quando eu aceitei Jesus, levantei a mão e lembro do batismo. E quando eu fiz isso, naqueles dias assim, foi um seguido do outro, tanto o aceitar Jesus quanto o batismo, uma diferença aí de no máximo 2 meses, é como se depois do batismo eu entendesse. Ah, tá. Então é isso aqui, é aquele algo. Ainda que ele falasse, ainda que eu já estava orando, ainda que eu já estava estudando, eu gosto muito de ler, eu já estava sedenta pela palavra, sedenta para entender tudo aquilo que eu estava ouvindo, só depois do batismo. Que é como se o véu, né? Realmente, o véu se rasgou ali para mim. E eu falei assim, uau, o amor por minha vida é tão grande que ele me protegeu. Por quê? Ah, mas não. E eu, claro, eu sou Jane Luiz, eu questiono muito. E por que que não protegeu quem estava do meu lado? São perguntas que a gente não tem, né? São respostas, né, que nós não temos.
São perguntas que nós fazemos e muitas vezes respostas nós não temos. Mas de tudo que eu vivi até hoje, eu entendo até por que ele me protegeu e me livrou daquilo. Para viver o que eu vivo hoje, sim. Para fazer o que eu faço hoje, sim. Para me resgatar, sim. Quando eu vejo para tudo que eu vivi, tanto de bom e de ruim, sim, foi por mim. Isso já me basta. Se eu ficar buscando resposta em algumas perguntas que precisam ser feitas, mas não tem resposta, eu acabo me perdendo, né, do meu propósito. Então eu foco em mim. E como eu falei, eu tenho muitos, ainda tenho, e eu entendo que a gente evolui quando a gente questiona, sabe? A gente vai questionando e o questionamento é abrir para o conhecimento. Então eu sempre fui uma cristã desde o início que questionava muito, que questiono muito. E com isso vem a sede de buscar algo mais. E você vai se questionando e se questionando. Meu casamento foi um milagre. Eu sempre digo que meu marido evangelizou usando toda a minha história até ali. Eu era mãe solo, eu era policial militar, recém saída da faculdade. Então ele usou toda a minha história para provar que Jesus foi na minha vida. Estar vivo hoje é Jesus, não tem outra explicação. É como eu falei, você foi no mercado, você voltou. Jesus te guardou. E ele faz isso desde o ventre da nossa mãe e foi vindo. E ele foi muito sábio quando trouxe toda a minha história ali, o quanto o Senhor me guardou. E continua. E eu estava recém-formada, sabe? Sem dinheiro, aquela dureza toda de pós-faculdade, querendo abrir escritório para advogar, ele com salário baixo. E eu falei, vou, e vai conseguir, e vamos embora. E ele, mas casa, não casa, eu não tenho dinheiro para casar agora, a gente tem que trabalhar, né? E ele determinou, não, a gente pode ser assim, um ano e meio para casar, e eu, ok, um ano e 4 meses, a gente chegou a uma data lá, e ele falou, ok. E teve uma noite que a gente estava junto, e aí cada um foi para um lado, ele morava dentro do quartel. Ele me ligou para dizer que chegou, e eu falei assim, também cheguei em casa e eu perdi minha bolsa. Eu dormi, eu realmente, alguém me roubou, ou eu perdi, ou eu esqueci dentro do ônibus, e depois eu descobri que alguém me roubou, mas eu perdi minha bolsa toda, com todos os cartões. E ele diz assim para mim, eu vou orar, essa bolsa vai voltar, e não fica triste não, vai ficar tudo bem. Tenta cancelar os cartões, e amanhã é outro dia. E eu não consegui cancelar os cartões, era muito tarde já, não existia essa tecnologia que tem hoje. E ele diz, ele podia até estar aqui nesse testemunho. Ele falou assim que naquele dia ele foi para o último andar do quartel e ele orou. Ele falou assim, eu não aceito essa perda. Ela está trabalhando, ela abriu escritório, a gente está começando, a gente quer casar, eu não aceito isso. Nós tínhamos acabado de fazer um propósito, né, de santidade até o casamento. Vejam, 2 adultos com vida sexual ativa, tanto ele quanto eu, mas nós fizemos um voto ali e foi muito difícil. E eu creio, Alexandre, que todo o nosso casamento, são 22 anos, é muito firmado nesse período de santidade que nós conseguimos, sabe? E ele disse que naquele dia, naquela noite, ele orou e falou assim, eu vou casar daqui 4 meses. Ela acabou de perder a bolsa. Se alguém conseguir fazer alguma coisa, a gente vai perder o pouquinho que tá lá. A gente não tem nada. Mas eu não vou pedir nada nessa oração. Eu vou só louvar e vou decretar meu casamento em 4 meses. E aí, no outro dia de manhã, eu chegava no escritório por volta de 9 horas. Ele me ligou. E quando ele me ligou, eu estava chegando no escritório. Eu falei, daqui a pouco eu te ligo. E quando eu fui abrir a porta do escritório, um moço, um senhor,
chegou até mim e falou assim: eu encontrei a sua bolsa ontem à noite, no meio do mato, lá não sei aonde, é justamente onde eu desço. Eu achei a sua bolsa, tá aqui, né? Eu vi que tinha um cartão, né? Na verdade tinha um bloquinho de cartão, eu vi, né, esse endereço desse escritório, e eu vi te entregar a bolsa com todos os cartões, com tudo dentro, não tava faltando nada, e com R$ 10. E aí eu dei os R$ 10 para ele, né? E ele nem queria receber. Eu falei: o senhor deve ter gastado até mais para vir aqui me devolver a bolsa, mas tá aqui os R$ 10. E aí meu marido, na época, namorado ligou de novo, meu marido, e ele falou assim: e aí, tá tudo bem? Eu falei: a bolsa está aqui, tá tudo intacto, nada mudou. E ele falou assim: essa é a confirmação. A gente vai casar daqui 4 meses. Eu falei: mas como assim, gente? Mas como assim 4 meses? Ele escreve: vai dar dia 20 de abril. 4 meses dá 20 de abril. Escreve aí. E realmente, Alexandra, foi o que aconteceu. Muitos milagres financeiros. Muitos depois dessa data. Depois de uma perda. Depois de uma perda. Um roubo. Mas eu digo, depois de uma falta, né? Vamos dizer assim. Tá. Aquela perda, aquele momento da bolsa, eu entendo que muitas vezes é talvez um teste, não sei, posso dizer que sim ou que não, mas como você vai se posicionar diante de uma perda, sabe? Precisando de tantos milagres, carente de algumas situações, muito nova na fé, mas da perda da minha bolsa, eu chorei muito, eu questionei muito, como eu falei, sou muito questionadora, mas meu marido muito sábio falou: essa é a resposta do nosso milagre. Não se preocupe que essa bolsa vai voltar. E dali em diante, muitos milagres financeiros mesmo eu vivi. Inclusive, 4 meses depois eu casei, com 3 dias de festa. A gente não tinha dinheiro para fazer um dia de festa, Alexandra. E não ia ter festa. Gente, a gente vai casar na sexta. Sexta à noite a gente vai fazer a consagração das alianças no culto dos jovens. No sábado de manhã a gente casa no cartório. A gente vai almoçar com os meus pais e os padrinhos. E só. E tá tudo bem. E muito obrigada. Orem por nós e Deus abençoe. Ok. Sexta-feira à noite, depois do culto dos jovens, teve festa na igreja que o pessoal preparou pra gente. Sábado de manhã, a gente foi pro cartório. Saiu do cartório e foi almoçar. Minha família tinha preparado o almoço. Então foi outra festa. E aí a festa pro domingo. E aí no domingo teve outra festa, outro almoço, até buchada de bode teve nessa festa. Teve de tudo nessa festa. 3 dias de festa. 3 dias de celebração. Eu ganhei todos os móveis, eu ganhei fogão, geladeira, eu ganhei tudo. Eu ganhei 37 panos de prato, você lembra até hoje. 37, eu amo paninho de prato. Deus foi fazendo. A atitude de um, posicionamento de outro, perdas, choros, alegrias. E Jesus foi fazendo, foi fazendo. Eu posso dizer que ainda continuo e sempre vou continuar questionando, nunca a Jesus. Eu questiono o que eu ouço dele, muitas vezes, sabe? Eu ouço o que eu leio sobre ele. Às vezes com ele próprio, Espírito Santo, né? O nosso consolador, o nosso intercessor, ou muitas vezes do que falam dele para mim. Eu questiono. Para que o questionamento te abre a mente para entendimento. E assim foi, de milagre em milagre. Um casamento, ele com 3 filhos, eu com um filho, que eu era mãe solo. Um mês depois de casada, o caçula veio para nós, o caçula dele, e a gente criou o caçula por 15 anos. Então, a mãe ausente que eu fui com o meu filho,
eu pude criar. Claro, não é a mesma coisa, não é que substituiu, mas eu criei os dois. Mas por um momento, o meu caçula, eu digo meu porque fui eu que criei, veio pra gente com 2 anos. Então, uma boa parte da infância do meu filho, eu estudando, sendo polícia e etc, etc, eu fui uma mãe ausente em muitos momentos. Então, eu pude aprender, vamos dizer assim, não suprir, porque isso você não supre, mas eu pude aprender com caçula muita coisa que eu não vivi com meu próprio filho. E assim, Deus foi restaurando tanto a vida de meu marido, que veio de outro casamento, como a minha, né? A recém-convertida, que lá atrás, sem Cristo, teve uma experiência com Ele. Eu tenho certeza absoluta que quem guardou a minha vida foi Jesus. E eu só entendi quando eu subi as águas. Quando eu nasci, eu entendi que ainda sem Ele, Ele me protegeu. Para quê? Eu vejo tudo que eu fiz, e principalmente o que eu faço hoje. Hoje que eu digo de uns 6 anos para cá, Alexandre. De tudo que eu faço de 6 anos para cá, é como se a ficha do evangelho, do meu propósito dentro do evangelho caísse. Se eu não questionasse tanto, eu não estudaria tanto o evangelho. Se eu não questionaria tanto, eu não ia buscar tanta resposta nele. E eu não estaria tão forte hoje para acolher essas mulheres do jeito que eu acolho e nem para ouvir os abusos que eu ouço dentro da igreja. Eu nunca questionei a fé, mas enfraquecida, desanimada, desmotivada, triste com as coisas que eu vejo dentro da igreja, sim, isso muitas vezes. E aí eu olho para toda essa trajetória e falo assim, ainda bem que ele me tirou lá de trás. Ainda bem que os meus questionamentos me fortaleceram, me ajudaram no fortalecimento para aguentar tudo que eu faço hoje, para ouvir tudo que eu ouço hoje. Mas são milagres e milagres de que Jesus sempre, sempre, desde lá, 1994, 94, ele me guardou. 20, 20 anos, não, 30 anos está fazendo. 30 anos, meu Deus. É, é muito tempo. É isso que ele fez na minha vida, Jesus, e o que ele continua fazendo. Jesus continua fazendo na minha vida, Alexandre, com muita honra, assim, eu dedico, eu vejo o agir dele na minha vida. Vim beber água para não chorar. Então, olhar para o que eu ouço hoje, fazer o que eu vejo hoje, o que eu faço hoje, e ainda colocar Jesus, faz a total diferença, sabe? Eu olhar para minha história, olhar para o que ele fez por mim há 6 anos atrás, quando eu olhei para aquele espelho, entendi que eu precisava me libertar de muitas coisas que você vai construindo. Isso é independente de fé, tá? Nós temos nosso temperamento, nós temos nossa personalidade, nós tivemos nossa criação e isso foi nos moldando, né? Então são 15 anos de evangelho e ainda assim o Senhor continuou trabalhando e vai continuar a partir do momento que eu vou me permitindo, né? Senhor, ó, isso aqui, e essa parte do meu temperamento precisa ser transformado, precisa ser alinhado, está no meu controle, não está no controle do outro, não está no controle das minhas emoções, e me ajuda. Esse pedido de me ajuda, ele te dá caminhos, né? Estratégias profissionais para te ajudar nessa condução. Então, através disso, o Libertes mesmo nasceu há 6 anos atrás nessa libertação, nesse olhar para mim e falar, Jesus, tá esquisito aqui, ó. Precisa ajustar isso aqui, me ajuda aí, porque sozinha eu não consigo, não. E aí ele vem com todo o amor, carinho, no tempo dele, fazendo o que ele precisa fazer em nós. Para quê? Para servir.
Alexandre, eu cresci servindo pessoas. Até na minha adolescência, na minha juventude, eu sou do servir. Mas assim, se você serve sem propósito, você não serve para nada, né? Então, servir, eu sempre servi. Quando entrou Jesus, aí tem propósito de vida, né? Então, o servir com ele ficou diferente, né? Nas igrejas que eu passei, na minha vida, eu sempre ouvi assim: nossa, doutora, seu trabalho é excelente, mas tem alguma coisa aí diferente nesse trabalho. Nossa, eu vi o processo, a audiência foi tudo bem, mas existe alguma coisa aí que eu não sei o que foi que aconteceu. Aí a gente sabe o que foi. Tá aí. No Liberte-se, muitas vezes, a gente não pergunta, né, para a mulher ali que pede ajuda se acredita no quê. A gente vai e serve a pessoa e ajuda. E muitas falam assim: ó, eu não tenho fé nenhuma. E eu descobri algo que me deixava assim, encucada com a senhora. Eu descobri o que é: a senhora tem Jesus. Pois é. E não precisa falar. Em algumas situações da minha vida, Alexandre, eu não preciso falar que Jesus fez. Eu preciso servir. E aí, no meu servir, a pessoa fala: tem Jesus na vida dela, tem Jesus no trabalho dela. E aí, se a pessoa me dá a oportunidade, aí eu falo mesmo. Teve uma experiência num grupo terapêutico que a moça falou assim: doutora, eu tô bem, eu posso já ter alta, né? Me libera, eu tô voando, tô bem, mas eu queria entender uma coisinha assim. Eu sinto que falta só uma coisinha. A senhora pode me dizer assim? Eu não sei, eu sinto um vaziozinho assim. E no grupo terapêutico, é um ambiente terapêutico, a gente não pode falar, né, de fé, mas eu pedi permissão naquele dia para aquela profissional que estava ali, a profissional já entendendo o que estava acontecendo, e ela falou assim: ok, vamos desligar um pouquinho do site terapêutico. E eu falei para aquela moça, eu falei assim: agora, de todo esse tempo que você trabalhou aqui, ela ficou 1 ano no grupo, é Jesus. Esse vazio aí vai ser completado por Jesus. A gente completou a sua vida com acolhimento, com conhecimento sobre si própria. Você entendeu, você se permitiu. Agora, junta a espiritualidade, junta Jesus Cristo, que fez isso na minha vida, e eu fui contando. E ela falou assim: eu imaginava que fosse isso, mas eu queria ouvir da tua boca. Então, Alexandra, falar de Jesus é falar de toda a minha vida, até quando eu não conhecia ele. E ainda assim, ele falou: eu vou guardar, eu vou livrar. Em algum momento ela vai entender que eu sou na vida dela e ela vai começar a se abrir. Ela vai começar a se abrir para mim. Uma experiência de morte, onde uma pessoa morreu do meu lado. Uma situação de questionamentos. Para onde foi tanto tiro? Para uma situação de choro. O cheiro, eu lembro do cheiro da situação. O cheiro da morte, ele nunca mais sai do seu ciente daqui. O cheiro, a morte tem cheiro. Naquele momento, Jesus estava ali. E ele vem fazendo, vem fazendo. E a cada perda, às vezes, que eu tenho na minha vida, porque a vida não para, a cada aflição que eu tenho, às vezes eu compacto com meu marido e falo assim: e aí? Ele falou assim: vão ficar firme, porque depois de uma perda, você sabe o que vem. Vão ficar firme. Ele sempre cuidou de nós, ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar cuidando e desde então está cuidando. Eu vi que você está escrevendo. Fala alguma coisa, Alexandre, que é esquisito não ouvir tua voz. É a especialidade dele. É porque eu deixo as pessoas à vontade, para elas poderem contar o testemunho delas. E assim, você pode ver a manifestação de Deus em todos os detalhes, né, na sua vida. Aí você falou assim: eu ganhei 37 panos de prata. 3 é a Trindade. 7 é a manifestação dele. 37 a gente traz para um número de governo, José. Olha o que você faz hoje. Não sabia, não.
Não fiz esse. O que que você faz hoje? Governo. Aonde você está se movimentando? Em que você se movimenta? Você é uma voz de governo, de autoridade, de execução. Eu sou ligada nos tempos, nos números, entendeu? E por você honrar, você e o seu esposo, honrar o Senhor, né? Antes do casamento, vocês manteram o quê? A corte, né? O voto de não, de se manter puros até a data do casamento. Por vocês terem honrado primeiro o Senhor, Deus se apresentou no casamento de vocês. Não ia ter festa. Aí Deus novamente se apresenta com a trindade dele. Festa sexta, festa sábado, festa domingo. Olha só os cuidados de Deus. Entendeu? Muito forte. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Isso é o Deus que a gente serve. Sobre a questão daquilo que você viveu, né? Dessa experiência da perda de um companheiro. Gente, a mão do Senhor pura. É o habitar do esconderijo do Altíssimo. Foi aonde ele te colocou naquele determinado momento. Eu lembro que eu vi, sim, o seu vídeo e até comentei contigo. Porque você era o piloto, né? Você é que conduzia a viatura. Então, eu creio que num ataque, né? Num confronto, o primeiro alvo que eles vão querer atingir é quem? É quem está conduzindo o veículo, né? Então, assim, olha como é que o Senhor se colocou na frente, guardando a sua vida, né? Protegendo a sua vida. Gente, não tem palavras. Não tem palavras. Claro, houve uma perda, houve. É como você falou, a gente tem perguntas, mas em alguns momentos da nossa vida não se encontra as respostas, né? Talvez vai chegar um tempo que o Senhor vai te responder. Eu não sei se o Senhor já te respondeu, mas vai chegar um tempo que Ele vai te explicar, né? Ele vai trazer o teu raciocínio para assim, ó, eu permiti isso aqui para você chegar aqui. Eu permiti isso aqui para você hoje estar vivenciando e viver isso aqui. Porque eu ia te usar, né? Vou te usar como essa ferramenta dentro dessa área. Nada é acaso na nossa vida. Cada um de nós percorreu e percorre um caminho. E esse caminho ele tem um destino, ele tem um propósito. As coisas não é, porque é bonitinho. Não, tem propósito. Lá na frente você vai entender por que você passou, por que você viveu, por que você sentiu dor, porque você vai entender. Essa é a estratégia, esse é o ensinamento do pai. E é tremendo, né? E hoje, o trabalho que você executa, né, que você faz aí com as mulheres, conta quando você chegou nesse projeto, qual foi o direcionamento, quando que veio isso de você montar esse projeto, ou como é que você foi inserida nisso, como é que veio? Com certeza, Alexandra, eu sei que desde lá de trás, inclusive dessa forte experiência, foi me forjando uma mulher forte. A minha própria história. Porque fazer o que eu faço hoje, se não for forte, não aguenta. Aí você entende, fala, então é por isso. Então é para isso. Tá. Agora é a política. Precisa ser forte. Agora eu entendi. E ok. Não tem nem como dizer para o senhor assim, não quero. Não tem como dizer não. Eu ouvi algo por esses dias que foi muito forte para mim. A pessoa falou assim, Jane, não adianta você fugir do propósito que tem. Você própria acaba vomitando a tua força. E essa força faz com que você se direcione para isso. Não tem como você fugir. E eu fiquei chocada com aquilo que eu ouvi. Então, eu pode pegar toda essa história. Eu contei só um pouquinho aqui. Eu vou fazer o que com isso? Vou ficar trancada dentro de casa? Não tem como eu não falar disso, e ainda que eu não fale disso, eu viver isso no dia a dia. Você acaba vivendo essa força toda. E aí essa força toda vai te conduzindo.
por lugares, por pessoas, por situações. Aí você fala assim, eu tenho tudo isso para ficar aqui, entre quatro paredinhas aqui, bonitinho, e tá tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele deu a live para mim toda quinta à noite. É só isso. Não, 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 não. Tem mais, Alexandre. Né? Foi o senhor que me deu isso aqui. Vou ficar aqui. Não, Alexandre, tem mais. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você aguenta. Então ele vai dando conforme o que ele mesmo permitiu e a qual nós fomos forjadas. Por que ele me cobrou o Liberte? Porque foi uma cobrança. Porque ainda que ele faça isso e as nossas vivências, nossos milagres, nossas experiências nos conduzem para algo, às vezes a gente é teimosa. E aí a gente vai para o outro lado. Isso aqui eu não quero fazer não, Jesus. Não vou não. Não é? Não é? Então, quando ele me cobrou, liberte-se, faça algo, eu questionei. Eu falei, eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Né? Tá tudo bem. Por que eu vou mexer nisso? Isso vai me desgastar. E assim, tem que ver o outro lado. Às vezes o outro lado não quer receber. Mas todo liberte-se. Todo liberte-se. Não é sobre o outro, é sobre mim. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, deixa eu ficar quieta, não vou questionar mais. Não vou questionar mais. O liberte-se, ele veio da minha própria libertação. Porque esse questionamento, como eu falei, sempre questionei, o questionamento foi, para quê? E eu não quero fazer. Para que eu vou fazer isso? E assim, é o evangelho. Como que eu tenho a audácia, Alexandre, de questionar o evangelho? Tá lá no evangelho. O evangelho é libertação. Se eu posso ser um instrumento do evangelho, se eu estou capacitada para isso, por que não fazer? Que coisa feia da minha parte. Olha que questionamento. A audácia do meu questionamento. Para quê, queridinha? Eu te capacitei. Toda a inteligência, os cursos, os diplomas que eu te dei, aquele livramento lá, você acha que é para quê? Para viver sua vida sozinha? Não. Eu preciso de pessoas que se permitam praticar o evangelho. Se eu permitir tudo isso na sua vida, você não vai fazer por quê? Então, o liberte-se é liberte-se do opressor. O primeiro opressor foi eu mesma, desse questionamento egoísta, dessa altivez, dessa arrogância de entender que todos esses livramentos que eu tive, os milagres, as bênçãos, era para mim. Se você recebe um milagre financeiro, ele veio para mim. Mas é para que isso? Para glorificar o nome de Deus. É praticar o evangelho. Se você for curada, você é curada para quê? Por quê? Para glorificar o nome de Deus, praticar o evangelho. Não é porque você é queridinha de Jesus. Não é porque você tem uma estrelinha ali diferente da outra. Não existe isso. Então, eu precisei dessa libertação, Alexandre, de todo esse tempo que eu tinha de evangelho, de questionamentos, eu tinha que entender que tudo que eu vivia era para a glória dele, não era para minha glória. E quando eu entendi isso, que foi dolorido, que nós somos seres humanos, que nossos temperamentos, personalidades, etc, etc, é claro que eu fiquei muito envergonhada, porque você acha que está fazendo para a glória de Deus. Mas não, seu ego tá ali, né? Vibrando. Não, eu fiquei envergonhada, constrangida com o Espírito Santo, pedi perdão, me perdoe e eu aceito essa libertação. Então, o Liberte, ele nasceu. Para me acolher pessoas, eu precisava me acolher como filha, como amada, entender tudo que eu vivi, ser grata por isso para algo.
E aí o Liberte-se nasce. Eu me acolhendo para acolher outras mulheres. E principalmente, porque essa fala de acolhimento, muita gente tem, sabe? Mas a questão é você acolher e não julgar a história da outra. Porque, como eu falei, eu sempre ajudei pessoas, só que eu questionava. E o questionar, muitas vezes, é você julgar. Você ajudar e falar para a pessoa, ó, não faz de novo, não. E se a pessoa fizer, você dá as costas. E julga lá, não vou ajudar mais, não. É ingrato. Assim, existe isso mesmo. Ah, não gosta. Eu fazia isso. E muitas vezes nós fazemos ainda, nós somos humanos. Mas nesse trabalho especificamente, o senhor precisava de uma mulher como eu, com toda a minha história, mas principalmente sem julgamento. Então ele me desnudou para mim olhar para mim e entender. Ei, você não é melhor do que ninguém, tudo que você tem é para minha glória, então tira essa capa de julgamento, porque eu vou precisar você sem julgamento. Para de julgar as pessoas. Você faz porque eu permito. Então aí veio a minha libertação, meu primeiro opressor, que era eu mesma, para depois acolher mulheres. Eu tenho muitos testemunhos financeiros, de livramento, de casamento. Meu marido era um homem de 30 e eu era uma jovem de 24 ou 25. Ele já tinha vindo de um casamento. 3 enteados. Eu casei com um homem cristão, desviado, mas ali, né, conhecia a palavra, que pagava 52% de pensão alimentícia do contra-cheque dele, que me apresentou Jesus, que mudou a vida dele, que mudou a minha com a palavra dele, porque testemunha ele não tinha de vida. Eu acreditei no Jesus que ele me apresentou e depois nele. Eu não conheço meu marido de ruim que ele foi, né? Vamos dizer assim. Eu não conheço o passado dele. Do que me conta, eu não conheço. São 22 anos de casada. Esse momento de santidade, eu creio que foi o que me sustenta hoje. Porque de tudo que a gente vê, o que está acontecendo com os casamentos, de tudo que a gente vê, eu tenho certeza que foi nesse período. Porque nesse período teve muitos ajustes do passado dele, do meu, os nossos acordos, as nossas alianças. Ontem eu fui num casamento e eu ouvi do pastor que celebrou. Casamento não é amor e nem contrato. É aliança. É aliança. É justamente isso que eu ia falar agora. Aí você falou. É aliança. Sabe por quê? 22 anos? Aliança. Aliança. Se todos os casais entendessem isso, tivessem esse entendimento, na verdade é o quê? É o cordão de 3 dobras. É exatamente isso. O casamento não é um contrato. Não é E, um contrato. É e olha uma que aliança. eu lido com o divórcio, né? Muitas vezes. Que vem, chega a mim, eu preciso do divórcio. E aí você vai entender por que vai assinar um divórcio, os motivos disso, porque são inúmeros os motivos e tristes, você vai entender que lá atrás houve também um contrato e não uma aliança. E durante o contrato não se teve a conversa, não se teve o ajuste, não teve a parceria, teve defraudação de identidade, teve abuso, teve agressão, teve um monte de coisa nesse contrato, que já começou lá atrás como contrato. O meu casamento é um testemunho de Jesus, pelo passado dele, que eu não conheço, e por eu já ter vivido tudo que eu vivi, e ainda assim, através dele, uma pessoa que naquele momento não era testemunho de casamento, mas ele me trouxe primeiro a palavra de Deus. Que eu lembro de alguns momentos do namoro que eu questionava assim
sobre o evangelho, e eu falava assim, mas a gente não pode fazer isso, porque a palavra diz, foi você que me mostrou a palavra. Ou ele fazia alguma coisa, você não pode, porque tá lá escrito. E não vem me dizer que tá errado, porque foi você que me apresentou isso. Né? E aí eu lembro dele falar, Jane, eu tomei uma decisão. Eu defraudei uma filha de Deus, eu não posso mais fazer isso. Eu preciso me posicionar. Né? E eu tomei essa decisão. Não é você que me transformou. Porque tem pessoas que conhecem o passado dele e dizem assim, a Jane mudou a vida dele. E eu deixo bem claro, não fui eu que mudei a vida dele. Foi a decisão dele com Jesus. E ainda aí, para complementar um pouco, eu falo assim, e Jesus acreditou tanto na decisão dele de mudança, que realmente ele mudou, mas Jesus foi lá e abençoou ele comigo na vida dele. É só essa a minha participação. Mas ele se posicionou. Mas a virada na vida de uma pessoa, ela vem através da decisão. Sim. Quando eu me decido, né, e me posiciono. Isso é uma virada de chave, não só no mundo espiritual, mas em todas as áreas de um ser humano. É o Verdade. posicionamento e a decisão. Eu Olha preciso só. me decidir para tudo que faço, né? Para tudo que se diz, se refere a mim. É um poder de decisão. Só o que E eu pensei só agora. é, Não, pode falar. O que eu lembrei agora. O que eu falei para você, eu comecei a acreditar em algo a partir daquela experiência que eu tive dentro daquela viatura. Foi quando eu decidi, eu preciso buscar decisão. Eu preciso buscar esse algo. Eu decidi buscar esse algo que me livrou. Uma decisão. Sem nem imaginar o que seria. Porque eu poderia continuar buscando, né? Ou entendendo que existia algo e ficar batendo de porta em porta, como eu fazia. Mas eu decidi, a partir de uma experiência ruim, péssima, uma experiência de morte, eu decidi entender o que foi que aconteceu comigo. Meu Deus, foi agora que eu pensei nisso, você falou. Por isso que eu gosto de conversar com você, ué. Você dá cada insight falar contigo que é direto do céu. eu não ando nessa terra, irmão. Eu ando mais. Glória a Deus. Ó, Eu fico ligada nos sinais. Por isso que eu deixo as pessoas falando. tu vai Conforme pegando, você vai né? falando, o Senhor vai falando, né? E vai trazendo um alinhamento. Às vezes a pessoa ainda nem percebeu as fases que ela viveu, as coisas que ela passou. E as pessoas contando, eu vou tendo uma visão, entende? E o Senhor vai trazendo um alinhamento. É o poder de decisão. Quando você se levantou e se decidiu a entender o que você ouviu e o que você viveu, e você buscou isso, você mesmo falou. Eu sempre gostei de perguntar, de indagar, de saber por quê, para quê. Você buscou o quê? O conhecimento. Ontem eu liberei sobre isso, em Provérbios 2, no seu verso 11, que diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Aleluia. Buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, a inteligência que vem do alto. Se hoje nós somos formados, se hoje Deus nos levantou, se hoje cada um de nós tem um conhecimento em uma determinada área, se alguém é mestre, é porque vem de Deus, é dom de Deus, e Deus dá para quem Ele quer. Só que, para me receber, eu preciso me posicionar, eu preciso querer. É uma decisão eu querer conhecer Deus, eu querer me aprofundar, eu querer mergulhar nesse ensinamento que só Ele pode me dar. Porque um dia eu estava em casa, algo que Deus me deu sobre uma pessoa da mídia, tá? Uma visão que Deus me deu com uma pessoa da mídia, não vale, não tem o caso de falar aqui o nome da pessoa. Deus me deu uma visão com ela e Deus me direcionava a ir até essa pessoa. Só que as pessoas que tinham o contato, né, que falava, não quis me dar o telefone. Eu falei, pergunta a ele se ele, né, dá permissão de eu ter o contato com essa pessoa, eu preciso entregar algo da parte do Senhor para ele. Só que não houve essa conexão.
E aí eu fiquei assim, Senhor, como é que eu faço agora? Vou até essa pessoa morava na época em São Gonçalo. Eu falei assim, Senhor, eu vou sair daqui de Bangu, onde eu moro, eu vou em São Gonçalo. Só que naquela época, o carro que eu tinha dava muito problema. O carro deu problema, não consegui ir, houve muitos impedimentos. E aí eu lembrei que eu tinha essa pessoa no Facebook. O que eu fiz? Eu chamei ela pelo Messenger, escrevi, falei o que eu tinha que falar com ela, e aí passou-se um tempo, eu visualizei lá que estava assim, visualizado por todos, então a gente entende que a outra parte também viu, né, leu aquilo que você mandou, mas ela não me respondeu. E eu fiquei na minha, eu falei assim, poxa, a pessoa leu, a pessoa teve acesso àquilo que eu entreguei, né, passei para ela. E aí foi passando, passou aí uns 4, 5 meses, essa pessoa foi assassinada. Eu me senti muito mal, porque Deus tinha me dado, né? Eu tinha tentado entrar em contato com essa pessoa, falar, né, aquilo que estava para acontecer, o que estava acontecendo, mas eu não tive. Eu vi que visualizou, mas a pessoa não me retornou. E quando aconteceu, nossa, eu estava na minha casa, me arrumando, eu ia sair, eu não sei para onde que eu ia, veio aquela notícia na televisão, aquilo veio assim para mim, eu falei assim, Senhor, comecei a pedir perdão ao Senhor por não ter ido pessoalmente à pessoa, mas houve muitos contratempos. E eu falei assim, comecei a pedir perdão ao Senhor, falar com o Senhor, comecei a chorar, me sentindo culpada, né? Porque muitas das vezes o Senhor tem coisas que Deus nos mostra para a gente saber e tem coisas que Deus nos mostra para que a gente... Ele fala, vai até meu servo, né? Libera isso, fala isso, faz isso. E eu não consegui esse contato pessoalmente. E aí o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor muito forte no meu quarto, e o Senhor falou assim comigo, foi um alerta dele, né? Para aquela euforia que eu estava, e o Senhor falou assim, filha! Eu parei na hora, eu falei, Senhor, e ele falou assim para mim, filha, não queira entender como eu faço, como eu levo alguém. E aí Deus fazia eu contemplar aquele que toma um tiro, aquele que passa por um acidente, aquele que recebe uma, né, Deus permite uma enfermidade, Deus permite às vezes uma criança, um jovem, um adolescente. Deus começou a fazer eu contemplar e ter o entendimento sobre isso, e o Senhor falava assim para mim, Senhor, filha, não queira entender como eu faço, não queira entender os meus procedimentos, porque eu sou Deus. Não queira entender como eu recolho na terra. Eu sou o Senhor que dou a inteligência. Aí Deus fazia eu contemplar o avião, a criação do avião, a criação dos prédios, né? Tudo aquilo que a gente contempla, que a gente vê e que a gente tem acesso, a tecnologia, os carros, né? Cada vez mais os carros estão evoluindo. E Deus fazia eu dar um tour dentro de uma visão, vendo tudo isso, e eu contemplava, eu olhava assim, eu ficava maravilhada, eu falava assim, e isso de olhos abertos, tá? E eu falava assim, Senhor, realmente, Senhor, o Senhor é criador de tudo isso. Aí o Senhor falava assim para mim, sou eu, Senhor, que dou inteligência ao homem para criar, falar, fazer tudo aquilo que você está contemplando nesse momento. Sou eu, Senhor, que dou. Sou eu, Senhor, que libero. Sou eu, Senhor, que faço todas as coisas. Então tem pessoas que acham que cresceu, subiu, adquiriu, conquistou, governou, dominou por causa de méritos próprios. Ah, porque eu tenho 3 graduação. Ah, porque eu tenho bacharel, eu tenho... né? Não é sobre isso. Porque quem dá é Deus. Porque se Deus hoje quiser cessar, cortar a nossa voz, tirar a nossa voz, nos tirar da terra hoje, Ele tira. É isso Ele mesmo. faz. Então não é sobre nós, é sobre o que Ele faz através de nós. Se hoje Deus te levanta como uma mulher de autoridade, uma mulher que está sendo curada para curar outras, todo movimento teu gera cura em você e cura nos outros. É isso mesmo, desse jeito. Vai entender o trabalhar dele, é Ele que faz. E Ele é lindo. Eu só preciso me submeter à voz que me comanda. E aí esse submeter que é a decisão. Exatamente. Porque aí eu decido, não, eu vou me submeter. Eu creio no Senhor. Eu creio naquilo que Ele faz. Os meus olhos viram, os meus olhos veem. Você viu. Você foi testemunha na terra, e ainda é,
daquilo que ele faz. É. Você deparou com a morte estava diante de você. Sim. E Sim. hoje, para você estar aqui, foi a mão dele, com certeza. Mesmo que você, naquele tempo, não tinha entendimento de quem ele era, mas ele já se apresentava na sua vida. Já se apresentava, é o que eu sempre falo, né? É o Senhor que marca o encontro conosco. Eu vejo pessoas falando assim: ah, eu preguei, ganhei 20 almas para Jesus, 50, tu não ganhou nada, meu filho. Quem faz é o Espírito Santo, é ele que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça, é ele que faz esse caminho. Nós somos apenas ferramenta na terra. Então, ele foi ao teu encontro naquele momento. Ele se apresentou para você: Jane, eu sou o Senhor da tua vida. É isso. Eu sou o Senhor que te apresento hoje e vou conduzir a tua vida. E Deus conduziu a tua vida. Eu sei que tem mais coisa para te contar, mas foi o Senhor que te conduziu até a data de hoje. Eu sei que tem hora que você quer chutar o balde. Muitas. Eu sei disso. Muitas. A gente passa por esses momentos na nossa vida. Claro, somos humanas, somos mulheres, normal como qualquer outra. Mas Deus nos chamou para ser uma voz. Deus nos chamou para conduzir um povo. Deus nos chamou para fazer alguma coisa nessa nação, nesse tempo, nesse momento. E o que a gente vai fazer com aquilo que o Pai nos entregou? Vamos guardar? Vamos esconder? Vamos enterrar os talentos? A gente vai ter que dar conta um dia daquilo que ele nos entregou. Vamos ter que dar conta. Então, floresça, estenda as estacas, vá onde ele está mandando você ir, toca naquilo que ele está mandando você tocar, mesmo que às vezes seja absurdo, louco de se ouvir, mas faça. Fugi muito disso, sabe, Alexandre? De o Senhor falar para mim e fala com tal pessoa ou leva tal mensagem para a pessoa e eu falava: ah, Jesus, eu não. Eu não. E eu contava isso do jeito que eu estou contando agora, de um jeito assim que não fazia diferença para minha vida. Hoje eu falo com temor, eu não tenho vergonha, mas eu deveria ter. Mas é para edificar, porque eu ouvia isso, um ordenamento de Cristo, muitas vezes, e eu não cumpria. E eu falava assim: eu não falo para outra falar, eu não vou falar, deixa eu quieta aqui. E eu falava isso para algumas pessoas, e assim, e hoje eu falo assim: eu deveria ter vergonha de falar isso para outras pessoas, porque o Senhor nada mais está me pedindo para praticar o evangelho dele, não porque ele precisa de mim, mas sim também porque ele precisa de nós. Ele faz sem eu, e tanto que ele fazia. E era tão nítido, sabe, Alexandre, que eu falava assim: Senhor, eu não vou falar, levanta outro aí. E realmente acontecia. Levantava outro lá e falava o que tinha que ser falado. E eu ainda agradecia: Jesus, obrigada, que não precisou ser eu. Que coisa feia, gente. Você não quer se expor pelo evangelho? Você não quer se expor para praticar o evangelho? Você tem que se expor. Maior do que a sua reputação é o evangelho de Cristo. Maior do que o seu posicionamento, que você precisa se posicionar, é o evangelho de Cristo. Se não tiver valendo a pena, então você é um cristão falso. Paraguai. Que isso? Cristão que não quer praticar o evangelho. Cristão que quer viver em quatro paredes e não quer ser usado. Ou só quer ser usado por Deus quando é para bênção, né? Quando é para bênção, eu quero ser usado por Deus. Quando não é, deixa eu quieta aqui. E por muitos anos eu fui assim, viu? Eu deveria ter vergonha de estar falando isso. Mas é para edificar alguém aí, meu filho. Se posicione e vá praticar o evangelho. Não é sobre mim. Não é que vão... Ah, nossa, como ela é usada por Deus. Não, não é sobre isso. É sobre a glorificação dele através da sua vida, porque você está praticando o evangelho. O que eu estou fazendo com essas mulheres, Alexandre? Acolhendo mulheres, eu estou praticando o evangelho. Agora, como que ele vai se manifestar na vida dessa mulher? A libertação, a cura, a salvação dessa mulher através dele.
Como? Me capacitou para isso. Me fortaleceu por diversas situações, milagres, livramentos e condição mental. Me preparou e falou assim: agora eu preciso manifestar a glória na vida daquela pessoa ali. Vai ser você que eu vou te usar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai se permitir ou não vai? Então, a decisão, né? A gente volta na decisão, que eu anotei aqui que foi muito forte. A nossa decisão de falar assim, eu aceito Jesus, também é por isso. Eu aceitei Jesus para quê? Só para minha própria salvação? Sim, ok, tá vale, mas só para isso? Se ele é muito grande, se é muito mais, ele precisa fazer na sua vida alguma coisa. Para fazer através da sua vida muita coisa. Eu palestro para quê? Só para dar conhecimento para as pessoas? Não é só sobre isso. Você precisa gerar. Nós somos um ventre. Nós estamos girando. Oh, meu Deus. É assim mesmo. É as ligações. As ligações que entram, né? E trava o telefone. Sei como é que é. Também tô recebendo algumas aqui. Mas já voltou. Tá sem voz. Tá ouvindo, Jane? Tô te vendo, só não tô te ouvindo. Caiu, ela deve voltar novamente. Mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? A gente precisa entender o tempo, as estações, o que que nós estamos fazendo, quais são as ferramentas, né, que Deus nos entregou, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Temos que buscar sim a nossa identidade em Cristo, saber qual é a nossa utilidade no reino de Deus, para que Deus nos chamou, qual é o propósito que está estabelecido aqui na terra, daquilo que o céu já liberou sobre a minha e a tua vida. Nós precisamos buscar esse entendimento. Não é só somente, eu não falo nem aceitar, né? Porque Cristo a gente reconhece. A gente precisa reconhecer o autor e consumador da nossa fé, reconhecer aquilo que Deus faz, reconhecer quem Deus é, aquilo que Ele realiza, né, na nossa vida. Então é um reconhecimento. Ele é Senhor da minha e da sua vida. Conseguiu, doutora, entrar? Eu mandei para a senhora. Vê aí. É só a senhora aceitar. Conseguiu? É assim mesmo. Vê se conseguiu entrar. É só aceitar o convite. Compartilha essa live, marca alguém que precisa ouvir, que precisa receber da parte do Senhor. É uma live de decisão. Eu aceitei. É uma live de decisão, é uma live de posicionamento, né? Nós precisamos nos posicionar. Eu estou mandando também. Nós precisamos nos posicionar com aquilo que o reino requer de nós, para depois, através de nós, ele executar e fazer a obra que ele nos chamou para a gente concluir aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor entregou talentos à sua igreja. A um ele entregou 5, a outros ele entregou um, né? E assim vai. Tem uns que recebe 3, tem um que recebe 2, tem uns que recebe 10. A cada um Deus entrega conforme a vontade dele. E o que, que a gente tem feito, né, com aquilo que o Senhor tem nos entregado? Nós temos cuidado, nós temos granjeado, nós temos multiplicado os dons e os talentos do Senhor, ou nós estamos enterrando? Olha, doutora,
eu tô mandando pra senhora. Estranho, né? Não tá indo. Eu tô mandando. Deve ser o Instagram. Não tá liberando. É esse mesmo. Não tá indo. Acho que não vamos conseguir, não. Voltar, não. Eu tô mandando, não tá entrando. Então, o que que a gente tem feito com aquilo que o Senhor tem nos entregado? Temos enterrado? Temos escondido? Ou temos granjeado e multiplicado no reino? E quanto mais o Senhor nos dá, mais cobrança nós teremos. E aqueles que enterram, aqueles que escondem, aqueles que têm vergonha do seu Senhor, ou aqueles que estão comercializando aquilo que não pertence a eles. Isso é muito sério. Nós vamos dar conta naquele grande dia. Vamos dar conta daquilo que nós omitimos, onde fomos omissos, onde nós nos calamos, onde nós deveríamos nos posicionar e falar. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo visto, tudo está sendo testemunhado. Então, nessa tarde, que seja uma tarde de reflexão através do testemunho da doutora Jane, que você venha refletir, você saber que tudo na sua vida se move através da decisão, do posicionamento, faz toda a diferença na sua vida espiritual, no mundo físico, aonde você se move. Para entrar num trabalho, você precisa ter uma decisão. Para você fazer uma faculdade, você precisa ter um poder de decisão. Para você assumir um governo, você precisa ter um poder de decisão. Você precisa saber o que você quer da sua vida, qual o caminho você quer seguir, o que você quer fazer da sua vida, onde você quer estar. Eu não quero dizer nem daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos, se assim o Senhor permitir. O que você quer fazer da sua vida? Aproveite o tempo que você ainda está tendo, porque a vida ela passa e passa muito rápido. A oportunidade que você está tendo hoje, talvez amanhã você não possa ter. A vida ela passa muito rápido. Ontem nós éramos meninas ou meninos, éramos crianças, adolescentes, entramos na fase adulta. Hoje já somos mais maduros, amadurecidos, estamos caminhando. E o que a gente tem feito da nossa vida? Está deixando a vida passar sem propósito, sem uma direção? Qual é o legado que você quer deixar aqui na Terra? Qual é a lembrança que você quer deixar para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que te acompanham na sua igreja, no seu trabalho, no seu bairro? Qual é o legado? Qual é a história? Como é que você quer ser lembrado? Qual é a memória? Qual é a lembrança que você quer deixar na vida de pessoas? É forte. Você já parou para pensar nisso? Se não parou, comece a pensar. As pessoas vão ter uma lembrança de você de quem? Não, aquela mulher, aquele homem era de garra, era determinado, era decidido, entrava em campo de batalha, não tinha medo, enfrentava, ajudava, estendia a mão, fazia um trabalho de excelência, trabalhava aqui na empresa, era um exemplo, era um ótimo, um bom funcionário. Como você quer ser lembrada e lembrado? Então, nessa tarde, fica com essa reflexão, fica com essa palavra, compartilha, ministra, ajuda a vida de alguém que precisa ouvir. Amém? Que Deus vos abençoe nessa tarde. Doutora Jane, não conseguimos voltar aqui, mas muito obrigado. Já te amo, tá? Tenho um carinho muito especial pela senhora. Estamos aí a hora que precisar. Eu estou aqui para servir o reino. Amém? Beijo a cada um que entrou, que participou, que vai entrar depois também. Sejam alcançados, abençoados, edificados. Que o Senhor manifeste a glória, a graça dele sobre a tua vida. Amém? Shalom, shalom. Que Deus vos abençoe.